Olá, aqui é o Thiago Burigato, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um estudo de caso aqui no nosso projeto Filosofia e Cosmovisão. E hoje eu quero falar no estudo de caso sobre o campo onde a nossa maior e principal batalha está sendo travada, beleza? Quero explicar com mais profundidade isso para vocês e quero muni-los, como sempre, né, de alguns recursos que são necessários para que vocês não caiam em falácias, como as que nós vamos ver agora, tá? Bom, este short que me apareceu é o seguinte: título: Por que os homens estão fugindo do casamento? Tá bom? E aí o Pondé dá a sua resposta. Uma resposta bem ao seu estilo, né? Só que essa resposta, ela sintetiza o perigo do, entre aspas, espírito dos nossos tempos. E por que entre aspas? Porque isso não é geral. Mas a ideia que se quer passar é de que o Pondé fala é geral e mais, é verdadeiro. Bom, sem mais delongas, eu vou passar aqui o conteúdo para vocês. Mas antes, já convido vocês, como vocês já viram, tocamos aqui em temas delicados, né? Para as plataformas e por aí vai, né? Então eu preciso muito da sua ajuda. Como? Simplesmente isso. Se inscreva no canal, curta o vídeo e ative as notificações. Primeiro por você, para que você não perca nenhum conteúdo. Então, ou seja, aumente as chances de que o YouTube de fato te avise quando tiver conteúdo novo para você não perder nada. Segundo, para que este projeto cresça cada vez mais e possamos sempre trazer novos conteúdos como os de hoje aqui. Beleza? Já tem mais de 80 estudos de caso aí para você assistir, vou deixar a referência de alguns aqui, mas é muito importante que você faça isso agora para fortalecer o canal, para que ele não só se mantenha, mas como ele cresça e eu possa continuar aqui trazendo novos conteúdos para vocês, beleza? Bom, vamos lá então. Deixa eu passar para vocês aqui então o que o Pondé diz e depois vamos fazer uma análise, enfim, fundamental sobre o tema, que é a nossa grande batalha. Vamos lá. Outro motivo pelo qual os homens, esses grupos de homens estão se afastando do casamento, não precisa casar para ter sexo, quer dizer, é por isso que as pessoas se casam, que os homens se casam? Se você for lá para trás, quando eu digo no tempo, eu quero dizer lá para trás, você nem sabia direito que era o pai de uma criança. A ideia de que tinha o homem e a mulher, isso é coisa de cinema. Assim, se você tinha uma mulher andando sozinha numa rua em Roma, se ela estivesse sozinha, se um cara encostasse ela na parede e transasse com ela e fosse embora, não acontecia nada. Agora, quando você começa a ter uma sociedade mais burguesa, mais organizada, mais moralmente apertada, né? Você começa a ter uma situação que, assim, para casar, principalmente em grupos que são mais religiosos, mais classe média, para fazer sexo tinha que casar. Principalmente para a menina que era de família. Agora não tem mais esse problema, voltou a ser como era antes. Outro motivo pelo... Bom, antes de eu começar a minha análise, gostaria de ouvi-los. E aí, o que vocês acham da opinião do filósofo midiático Pondé? Me deixe saber aqui de modo respeitoso, nos comentários. Vamos lá. Por que é tão importante esse recorte? Vejam, por mais que ele possa até dizer coisas diferentes, ou, sei lá, trazer novos dados ali para o programa completo, né? Que, enfim, não tive acesso ali. Este recorte, ele é um símbolo da nossa sociedade e da grande batalha que nós enfrentamos, que é qual? A destruição da família, beleza? Essa é a grande batalha e é o grande objetivo, por mais que não declarado, por mais que não necessariamente consciente, ou seja, vamos lá. O Pondé, eu não vou transformar o nosso estudo de caso hoje em algo voltado a ele. Em algum momento eu quero falar sobre ele sim com vocês, mas assim, eu já li alguns livros dele e tal, né? Já vi algumas análises dele. Sinceramente, até gostava há muito tempo, até gostava assim do conteúdo dele, né? Depois que você vai aprendendo algumas coisas, você vai vendo que as análises que ele faz, como essa aqui agora, são análises muito superficiais, tá? Tentam analisar assim, um fenômeno mais materialmente possível, né? Então, ou seja, imagina você reduzir a instituição da família a você conseguir sexo, né? Para dizer o mínimo, é uma amputação bizarra de alguém que, mais uma vez, se coloca como filósofo e diz que outros, inclusive, não são, mas que faz uma análise, assim, me dá a sensação de até ser uma análise pueril, entendeu? Inocente, quase que querendo comprovar aquilo que está dizendo. Mas é claro, comprovar no sentido do quê? Das abstrações, das generalizações, o que, assim, fatalmente acontece em análises assim, claro, mas que, perceba, não há nenhuma referência feita, pelo menos neste recorte. Então vamos lá, né?
E eu quero até mostrar aqui um exemplo disso para vocês, de modo mais registrado, né? Vamos lá, vamos começar pelo básico. Quando ele fala lá atrás, né, que ele fala, ele até, né, ó, eu quero dizer no tempo, né? Eu fiquei pensando, bom, mas é claro que é no tempo, né? Você tá dizendo lá atrás o quê? Lá atrás no camarim? É óbvio que é o tempo. Mas beleza, ele pontuou isso, então ainda bem pra gente não se confundir. Ponto é, ele não fala que tempo é este lá atrás. Então não dá, de certa forma, para rebatê-lo, tá? Mas o que dá pra gente fazer? Bom, dá pra gente entender alguns lá atrás que contestam o que ele está dizendo. O que ele fala é o seguinte, basicamente, então, lá atrás não havia isso, beleza? Ou seja, lá atrás, pegamos as palavras dele, ó, lá eu digo atrás. no tempo, eu quero dizer lá para trás, você nem sabia direito que era o pai de uma criança. Você entendeu? Ou seja, a família era uma coisa que, assim, não acontecia, né? Bom, será? Será mesmo? Ó, eu sei que muitos de vocês até têm ojeriza quando se fala a palavra religião, quando se fala a palavra, que inclusive é o que o Pondé gosta de colocar. Você vê que ele vai conduzindo aquela história básica. Antes era uma putaria, tal, ou seja, não existia essas amarras morais. Surge a religião, prende todo mundo. Isso aqui, assim, o Pondé gosta muito de Freud, por exemplo, né? E Freud tem essa visão. Então chega ali, né, a religião e prende ali a gente, né? As amarras, coloca na nossa consciência alguém que fica falando, olha, isso é pecado, isso é errado, né? E aí, quando não, essa sociedade burguesa, amarrada moralmente, como ele fala, vai lá e acaba, fala, porra, a gente tem que fazer isso aqui, né? A gente tem que casar porque senão é errado. Assim, você percebe que, assim, no mínimo, é uma construção muito boba, né? Só que, assim, vem de hoje. Se você ler os comentários, você vai ver, assim, uma galera. Porque hoje, no fundo, colou, digamos assim, que você é trouxa se você casar, se você quiser ter filho, se você quiser se comprometer e tal. E assim, tudo isso vai desembocar no principal ponto, que inclusive o Pondé, eu vejo, assim, não ferrenho, porque ele mesmo alega não defender nada, né? Mas assim, que ele não tá nem aí pra... Não quer um mundo melhor, quer só falar das coisas, né? Mas assim, o que ele fala contribui para este ponto de hoje. Mas vamos lá, vamos construir ainda. Então, o que acontece é o seguinte. Vamos lá, sei que então muitos de vocês têm ojeriza a religião, tá? Mas vamos pensar o seguinte. Dois fatos cruciais, tá? Antigo Testamento e Novo Testamento. Ah, não, eu não acredito em nada disso. Para mim é mito, é viagem, não existiu. Beleza, não tem problema. Não vai afetar a nossa análise, tá? Pegamos então como começa o Antigo Testamento. Adão e Eva, certo? E o Novo? Bom, começa-se com Maria e José. Se você, não acredito em nada disso, beleza, não acredito, tá? Isso é mentira, é mito, foi alguém que escreveu, beleza. Essa pessoa simplesmente inventou esta realidade? Ou podemos crer que a instituição familiar está na gênese, vamos dizer assim, para dizer o mínimo, de uma mera, vamos colocar assim, materialmente falando, de uma mínima organização. Por quê? Porque Adão e Eva já constituem o que nós podemos chamar de família. Homem e mulher voltados ali a uma organização voltados à fecundidade, né? Beleza? Maria e José, a mesma coisa. Você vê, para quem é religioso, agora eu tô falando para quem é religioso, a importância da família está no fato de que Deus escolheu que seu filho encarnasse num seio familiar. Deus podia ter vindo, Deus desceu e pronto, apareceu. Beleza? Exterminador do Futuro, né? Que vem assim, ó, e pá, aparece lá, uma bola magnética. Deus não quis assim. Deus quis que seu filho nascesse um bebê, numa manjedoura, de modo humilde, num seio familiar. Deus foi criado por um homem e por uma mulher. Humanos. Beleza? Então, ou seja, e assim, vamos lá. Para dizer o mínimo, essas histórias são muito antigas, né? Então vamos lá. É falso na cabeça dos ateus aí, da galera que tem ojeriza à religião. Beleza. Mas então, isto foi registrado. Isso não foi uma criação de uma pessoa que resolveu escrever qualquer coisa ali. Para dizer o mínimo, havia ali algo ao que eles estavam se referindo. Certo ou não? A própria Bíblia é recheada, né, de exemplos de família.
Beleza? Então, ou seja, a instituição familiar não é, como o Pondé alega, uma coisa de cinema. Pois a família existia muito antes de uma noção de cinema existir. E quando você vai olhar para lá atrás, no tempo, como o Pondé fala, você constata, diversas famílias. Você constata que o casamento... Vejam, tem até um livro, não me recordo agora o autor, mas é a História do Casamento, onde ele fala que lá na antiguidade sempre foi, de algum modo, registrado cultos matrimoniais. Até muitas vezes, veja, a imposição de casamento no sentido de que haveria a necessidade do casamento e da família para a organização da sociedade. Porque assim, vejam, se a gente quer brincar de abstrair, de fazer abstrações e tal, sem nenhuma referência, pense como seria uma sociedade onde você vai lá e faz o que o Pondé disse. Um cara vai lá, pega uma mulher, a estupra basicamente, certo? E se dane. Como seria? Veja, percebam o seguinte, como nós teríamos chegado até onde nós estamos com comportamentos desse? Veja, e esse é o que eu acho mais bizarro nessa análise. Ele pega uma coisa que claramente acontecia. Óbvio. Porra, se acontece hoje isso, né? Ponto é, essa é a regra. É assim que era, então. Então a sociedade como um todo era assim. Homens encarcando mulher no beco e você vê, a criança não sabia quem era o pai. Mais uma vez, por que não dá para rebater? Porque ele não fala que sociedade é essa. Que sociedade é essa que ele tá falando? Certo? Então, o que eu tô querendo colocar só aqui para vocês? Para dizer o mínimo, há referências muito antigas, lá atrás, no tempo, que batem no que ele tá falando. Até, mais uma vez, neste próprio livro, A História do Casamento, há registros onde reis, governadores, né, eles, mais uma vez, impunham isso para a organização da sociedade, como eu acabei de falar. Porque senão, imagina a catástrofe que não seria. Mulheres sendo abusadas, uma violência generalizada, criança sem pai, criança sem referência. Como que haveria uma organização social? Assim, é uma coisa bizarra você cogitar falar uma parada dessa e simplesmente achar que você está constatando uma coisa assim histórica. Beleza? Ok? Mas assim, é o máximo que dá para nós fazermos, afinal de contas, não há nenhum direcionamento. Ó, vão lá e vejam. Ó, é assim que é lá, tal, e tal sociedade, e coisas assim, beleza? Mas vamos então entender como que isso por que isso está acontecendo hoje? Por que os ditos filósofos, ou vamos dizer assim, os intelectuais, as pessoas que ganham autoridade e que ficam passeando, né, vamos dizer assim, ó, não só em jornais, dando comentários, mas assim, programas, né, podcasts, novelas, onde, mais uma vez, tudo se quer se gerar, digamos assim, uma noção de que a família estruturada é uma viagem. Mais uma vez, é uma imposição patriarcal, opressora e tudo mais. Eu vou pegar só um exemplo que é recente e muito interessante, que é de uma antropóloga chamada Margaret Mead, tá? E aí vocês podem achar tranquilo, né? Tem vários livros, vou até deixar um em referência aqui na descrição. Essa antropóloga, que é considerada uma das maiores antropólogas do século XX, ela é este retrato dos dias de hoje, tá? Uma mulher promíscua, bissexual, se eu não me engano, que traía o marido, teve vários casamentos e por aí vai. Quando ela era mais nova, inclusive no seu primeiro casamento, ela era pós-graduanda e aí o seu, enfim, né, instrutor, supervisor lá, mandou-a, né, para a Polinésia, numa ilha chamada Samoa. E qual que era o objetivo ali? O objetivo era entender se a transição da infância para a fase adulta era a mesma que a nossa, assim, né? Se havia essas amarras morais, como o Pondé coloca, tá? Bom, ela não conhecia muito do idioma, foi para lá, ficou 9 meses e chegou com uma conclusão e escreveu inclusive um livro, né, que se chama, se eu não me engano, Coming Age of Samoa, a Chegada à Vida Adulta em Samoa, né? Chegada à Vida Adulta em Samoa. E, resumindo, ela constata então que, assim, isso que a gente vê no Ocidente é uma criação. Aí a gente pode até utilizar o linguajar, porque é o linguajar de hoje, né? Uma burguesa do cinema, hollywoodiana e tudo mais, né? Então, o que acontece? Ela constata que ali assim, é uma liberdade sexual que nunca se viu, tá? Ou seja,
O casamento é uma mera formalidade. Quando eles não querem mais, eles só se separam. A mulher, o homem, pega a amante e vai pra floresta e tá tudo bem. E não há violência. E tá todo mundo assim, traiu, não tem problema. É uma utopia sexual, beleza? É uma utopia sexual. É isso que ela registra lá e pra ela foi isso que ela viu, tá? Ok. E aí, cara, ela vai lá, vai construindo toda a sua teoria, vai vivendo uma vida muito parecida ao que ela constata em Samoa, né? E aí, o que acontece é, aparece um outro antropólogo chamado Derek Freeman. E ele simplesmente demole o que ela fala. Ele, que já tinha muito mais experiência, falava e estudava, falava a língua, né, a linguagem deles, e estudava-os há muito mais tempo, fala que o que ela fala, o que ela escreve é simplesmente uma mentira. Aquilo não acontece. E assim, ela também traz a ideia de que houve uma ideia de casamento, uma ideia de, né, quando os missionários cristãos apareceram e começaram a impor isso na cabeça dessa galera, tá? E o que Derek Freeman descobre é que isso é mentira. Primeiro, já havia, inclusive de modo muito cruel, eles valorizavam muito a pureza sexual, a ponto, tá, de apedrejarem, mutilarem mulheres que, de algum modo, fossem casar e não fossem virgens. Ou seja, era uma coisa muito mais cruel, né? Pegando assim, obviamente cruel, para começo de conversa, mas muito mais severa do que acreditam que o Ocidente é, né? Ou seja, o Ocidente, moralista, tal, mas quando foi lá, não, eles apedrejavam, né? E mais, quando o cristianismo surge lá, na verdade, isso só faz com que eles valorizem mais. Primeiro, porque ela dizia que não havia religião. E sim, eles valorizavam a religião. Isso é muito interessante, porque este é um aspecto também, tá, que se vê com muito, mas muito tempo. Veja, por exemplo, quando você vai estudar antropologia de fato, né, você vai ver que uma das grandes diferenças, tá, de humanos e animais é que, quase que assim, desde todo sempre, foi se constatado ritos de luto e ritos funerais, né? Funerais, né? Enfim, fugiu, tem uma palavra mais apropriada, né? Mas enfim, o que acontece assim, você via ali, por exemplo, ornamentos, né? Chifres de determinados animais, assim, né? Rodeando ali. Você vê, eu tô até lendo um outro livro que fala de outro tema, né? Mas assim, trazendo ali ideias, falando mais até da desigualdade e tal, né? Rituais, né? De funerais, onde ali, mais uma vez, assim, uma criança, por exemplo, era abordada com uma série de assim, com rituais que, constatando ali, havia muito trabalho para ser desempenhado. Não é uma coisa assim, pega um monte de chifre, coloca ali e tal. Não, eles pegavam, por exemplo, chifres e faziam, você imagina, tinha que caçar, tinha que pegar, tirar, tinha que, de algum modo ali, fazer um trabalho artesanal para que ornasse de modo apropriado aquele túmulo, né, aquele funeral e por aí vai. Ou seja, desde todo sempre se constata rituais funerais e, mais uma vez, resquícios de religião, coloquemos deste modo, tá? Então, beleza, dito isso, o que acontece constata-se então que Margaret Mead, ela muito mais está tentando, como muitos intelectuais de hoje, e que influenciam intelectuais de hoje, tá? Estão, na verdade, tentando, a partir da sua teoria, justificar o que eles não dizem que mas assim, de algum modo, isso é intuído, o fracasso de sua vida, beleza? Então, ou seja, vamos lá, que nem no caso de Margaret Mead, ela se vê como alguém que, assim, eu já falei até de um outro rapaz aqui, né? Eu gravei o estudo de caso, tá até aí disponível para vocês, vou deixar aqui, onde ele fala que nasceu diferente. Ele nasceu diferente, tem pessoas que têm mais desejo sexual e coisas nesse sentido. E aí o que acontece? Ele não quer casar, não quer nada disso, porque ele nasceu diferente, né? É interessante, porque ele fala que ele é livre e tudo mais, mas a natureza dele impôs algo que, assim, né? É bizarro, né? As pessoas não percebem a contradição do que elas estão falando no próprio discurso, né? Mas beleza. Então o que acontece? A pessoa disse nascer diferente. E aí Margaret Mead, ela, de algum modo, ela tenta fazer o mesmo, né? Ela tenta olhar para aquela ilha e falar assim, cara, tá vendo? O que o Ocidente faz é só uma construção cultural. Se a gente mudar as regras, a coisa vai mudar e tá tudo bem. Vocês entenderam? Porque o que acontece? Para essa galera, e o Pondé, ele é declaradamente ateu, né? Para esta galera, religião, Deus e coisas assim, são apenas apetrechos.
Toda vez que o Pondé vai falar de religião, por exemplo, ou, vamos dizer assim, toda vez que eu vi, para ser justo, ele fala do aspecto social, porra. Ele em nenhum momento sequer cogita entrar na ideia dos sacramentos, da religião em si. E até onde eu sei, ele é professor de filosofia da religião. É claro, não sei qual que é o conteúdo que ele dá. Ponto é, ele de fato se debruça, tá, sobre o aspecto fundamental da religião. Porque vejam, se isto é algo tão antigo quanto nós, né, como que eu posso tratar deste modo? Ah, não, é um aspecto social, é uma coisa assim, quase que tangencial do ser humano. Tipo, há modos de se unir, né? Ou eu posso me unir pelo gosto do futebol, pela religião, sabe? Assim, tratar a religião, mais uma vez, como se fosse um time, como se fosse uma camisa que você põe e tira. Ah, eu mudo. É que, na verdade, e esse é o grande ponto, muitos desses ditos filósofos, o que eles fazem? Tá? Não tô nem dizendo que é o caso do Pondé, necessariamente, né? Seria uma audácia, uma ousadia da minha parte também chamar o Pondé de ignorante ou coisas assim, né? Não é. Mas, assim, é surpreendente algumas das suas análises e algumas das suas conclusões, né? Mas em algum momento a gente vai voltar a falar mais disso, né? Quando voltarmos a, enfim, falar talvez da filosofia, do papel do filósofo e coisas assim, tá? Mas voltemos ao nosso foco de análise. Ponto quando a gente olha para essas realidades, digamos assim, e nós tentamos hoje, que é o que muito se faz, né? Avaliar única e exclusivamente pelo ponto de vista material, né? É óbvio que eu vou amputar um ponto fundamental da análise, que é o aspecto transcendente daquilo. Né? E veja, você vê que a própria psicologia, que de algum modo trata da transcendência, pois psicologia seria a ciência da alma, né? Hoje a gente já não vê mais assim. A gente vê, na verdade, a psicologia tratando o ser humano. Primeiro, se você falar de religião já é um erro. É capaz de você, como psicólogo, ser processado, porque você está fazendo proselitismo religioso. Outro ponto é que quando você fala de problemas psicológicos, em grande medida você vai falar que assim, o seu cérebro está desregulado, você tem alguma coisa cerebral, você entendeu? Ou seja, é sempre uma desordem orgânica e nunca uma desordem espiritual, transcendental, né? Então, o que acontece as pessoas hoje, elas estão querendo justificar os seus vícios, pois houve, vamos dizer assim, dos anos 60 para cá, coloquemos aí, né? Mas a coisa vem sendo, vamos dizer assim, cozida há muito mais tempo. Ponto dos anos 60 para cá, onde ali uma série de novidades nesse sentido, né? A contracepção, né? A tecnologia bizarra da cultura de morte, né? Para colocar assim, que vai desembocar em tudo que nós já sabemos que desemboca, tá? O que vai acontecendo então? Bom, vai acontecendo que é o seguinte, eu não posso manter o estilo de vida anterior, tá? E achar normal tudo isso. Então o que eu preciso fazer? Eu preciso deturpar, eu preciso inverter. Eu preciso chegar na conclusão de que, mais uma vez, este ocidente que nós vemos, organizado, com igreja, com família, né, estruturado, é, como o próprio Pondé fala, uma invenção burguesa, algo do cinema. E, na verdade, olha só que interessante a sua conclusão. Vamos lá, ó. Classe média? Isso é maravilhoso, né? É classe média. Quem casa é classe média. Rico e pobre não casa, não. É uma coisa da classe média. Vamos lá. Para fazer sexo tinha que casar. Principalmente para menina que era de família. Agora não tem mais esse problema. Voltou a ser como era antes. Voltou a ser como era antes, pô. É só isso. Nada de novo. Nada de novo. Só voltou a ser como era antes. O que eu acho interessante também é que, será que as pessoas, quando falam essas coisas, elas de fato estão dispostas a viver como era antes? Vamos lá. Se elas julgam que antes era uma barbárie, e em algum momento a institucionalização de tudo que nós vemos, e a igreja é a sua grande vilã, afinal de contas é ela que impõe tudo esse monte de baboseira que nos impede de sermos livres, né? Bom, se a gente quer só voltar ao que era, como Margaret Mead constatou em Samoa, de forma mentirosa, mas constatou, né? Será que essas pessoas estão dispostas a fazerem isso? Será que assim, vamos lá, quando faça uma análise básica, tá? Básica. Eu falo com conhecimento de causa, eu já vi isso acontecer. Pega essa galera que quer pegar todo mundo, que quer fazer, né? Veja se essas pessoas, elas vivem de modo, assim, livre. Ou não. Ou se essas pessoas, por exemplo, são ciumentas ao extremo. Se essas pessoas, por exemplo, querem ficar com todo mundo, mas querem que você não fique com ninguém.
Ó, eu já tive contato assim, com colegas, amigos e tal, que o cara tinha dado um beijo numa menina e depois não queria que ninguém mais encostasse nela. Ele ficava com ela? Não. Ele só deu um beijo nela. Por quê? Porque ele queria ter a garantia de que caso ele quisesse de novo, ela estava à disposição dele e não de outro. E essas pessoas aí, deixa eu falar uma coisa pra vocês, são essas pessoas aí que estão dizendo que hoje a gente vive uma liberdade sexual. São elas. É ou não é? São essas pessoas que arrotam virtudes, achando que virtude nasce em árvore. Assim, ou melhor dizendo, a virtude é uma escolha básica. Assim, você pega lá, ó, eu tô lá, eu tô me desconstruindo, eu sou melhor, e pronto, eu falei. E já era, entendeu? Eu não preciso fundamentar, eu não preciso construir, ela não precisa apontar para nada. Ela pode surgir do nada e do nada permanecer. Vocês entenderam o que eu tô dizendo? Uma frase maravilhosa do C.S. Lewis é que quando essa galera critica o que elas criticam, tá? Geralmente, eles estão serrando o galho onde eles estão sentados. Só que eles não sabem. Porque este é o ponto. Você vê, uma frase do Jordan Peterson, que, vamos assim, não é um exemplo de cristão, porque até onde eu sei, nem se diz cristão, né? Ainda é metafórico, psicológico e tal. Ponto é, ele mesmo fala que grande parte das críticas ao cristianismo estão ligadas ao fato de que o cristianismo resolveu problemas onde hoje essas pessoas podem, favorecendo-se desses problemas resolvidos, falar contra o cristianismo. Vocês entendem? Vocês entenderam o que eu estou dizendo aqui? Então o que acontece? Na verdade, o que nós vemos? Nós vemos uma barbárie sendo instalada. Ponto é, não é o voltar ao antigo necessariamente. Tá? É tentar rememorar e viver de um modo quase que novo e inédito um lugar de imoralidade. Veja, não porque nunca tenha acontecido, mas porque nunca aconteceu nos termos de hoje. Esse é o ponto. Veja, o que eu estou dizendo é o seguinte. Uma frase de Gustavo Corsão que eu acho maravilhosa. Por que nós precisamos estudar filosofia? Por que esse projeto está aqui acontecendo agora? Porque quando ele fala das bombas jogadas em Hiroshima e Nagasaki na Segunda Guerra Mundial, ele fala assim: a ciência construiu as bombas, a filosofia as jogou. Ou seja, nós nunca vivemos um momento de tão potencial destruição. Vejam, hoje, essas decisões malucas das pessoas, elas se traduzem, de fato, em tragédias, desastres, catástrofes. Você acha que o que aconteceu há 100 anos... Deixa eu falar uma coisa para vocês, não sei se vocês lembram. A Segunda Guerra Mundial aconteceu há menos de 100 anos. As atrocidades dos países comunistas, e que ainda se perpetuam, aconteceram há 100 anos, para dizer o mínimo. Tá aqui, ó. A gente tá... Cara, acabou de acontecer. Não é como o Pondé fala lá atrás. Acabou de acontecer. E todas essas estão alicerçadas justamente no quê? Nesse discurso potencializado. Que é qual? Quebrar as amarras da moral que, de algum modo, nos oprime. E aí eu inverto toda a realidade. Hoje não é mais o indivíduo que eu preservo, é o Estado. Hoje não é mais a família, é a liberdade. E note, liberdade, ela nunca pode ser um valor supremo, pois, sendo um valor supremo, ao que ela se refere. Liberdade de fazer o que eu quiser? Eu posso fazer o que eu quiser com você? Eu acho que não. Eu não posso fazer o que eu quiser comigo mesmo. Se eu tenho religião, eu sei que eu não posso tirar minha própria vida. Assim, né? Na verdade, todo mundo já intui isso, de algum modo. Mas quem tem religião tem isso mais fortalecido em si. Né? Então percebam que no fundo, o que está acontecendo? Um processo profundo de dessensibilização ao que nos mantém de pé. Tá? E logo, como que nós podemos traduzir tudo isso? Destruição da família, ódio à família, ódio à moralidade, amor pela morte, pela liberdade sexual, pela vadiagem. E no fundo, sabe por que tudo isso impera? Por causa de algo básico. E que o Pondé, lógico, denuncia, mas volta atrás, e aquela contradição que a gente não entende muitas vezes, né? Mas que é o seguinte, é o grande descompromisso
que nós vivemos hoje. As pessoas não querem se comprometer com absolutamente nada. Quando, em outros estudos de caso, eu já falei do rapaz que, por exemplo, fala que é promíscuo naturalmente, tá aqui. Ou a menininha que falou que não quer trabalhar no CLT porque acha que não nasceu para trabalhar no CLT. Ou quando você vê a molecada falando que não precisa estudar. Ou quando você vê que, na verdade, o mundo mudou e você pode fazer OnlyFans e você pode ter uma vida normal, porque já já as coisas vão evoluir a tal ponto que não vai mais ter esse problema, esse tipo de pressão social. Tudo isso se resume ao quê? Ao egoísmo, que quer que a sua vontade impere e que eu possa fazer o que eu quiser. Margaret Mead, ela utilizava, de algum modo, o que ela tinha constatado, de modo mentiroso, em Samoa, para justificar os seus vícios, trazendo a ideia de que, mais uma vez, assim, é normal que ela não case, que ela se divorcie, que ela case com outro, que ela vá... Você entendeu? É normal. É só o que a gente sempre foi, porra. Né? Só que assim, para dizer o mínimo, e é isso que me impressiona, não poder colocar aqui, porra, se é só voltar ao que era antes, então quer dizer que você acha normal uma criança nascer sem saber quem é o pai? Sabe o que eu acho mais bizarro? É que essa galera não vive essa merda. Eles têm família, eles têm filhos, eles querem que seus filhos casem, eles se emocionam quando seus filhos casam. Você entendeu a loucura que a gente vive? É de fato uma esquizofrenia generalizada, onde as pessoas dizem algo e fazem outro. E não percebem, achando que estão fazendo a mesma coisa que estão dizendo. E quando são pegas na hipocrisia absurda, elas justificam com outra camada de mentira. Então assim, cara, é uma loucura. Mas no fundo, assim, vamos dizer assim, veja, eu não tô dizendo pra vocês que assim, há um centro organizador que vai dizendo o que as pessoas têm que dizer, não é isso. Mas o que eu tô dizendo é o seguinte, as coisas vão penetrando no tecido social e sendo disseminadas de modo natural, sem que muitas vezes a gente perceba, mas claro que tem sim as suas referências, tem os seus teóricos, Margaret Mead, por exemplo, é uma delas, tá? E que, vejam, considerada ainda uma das maiores antropólogas do século XX, mesmo tendo escrito uma obra mentirosa. Vocês entendem? Não tem problema. É isso que eu acho que é mais absurdo. Não tem problema. Quando você vai ver, sei lá, Alfred Kinsey, por exemplo, os famosos relatórios Kinsey, que já foi descoberto mentira. Tá lá, normal, entendeu? Assim, não tem problema. Hoje se descobre a mentira, a mídia passa um pano e tá tudo bem. Você dá uma áurea de tipo, não, isso é uma invenção burguesa, você fala esses chavões. Eu acho interessante isso. Porque eu fico pensando, caraca, como que uma pessoa estudada, de certa forma, prostitui sua opinião a tal modo? Eu não sei, assim, na verdade, a gente intui muito, né? Em grande parte, é por causa disso. Eu vou demolindo a moralidade, daqui a pouco, mais uma vez, eu me torno uma pessoa cínica. Onde a mentira não mais me constrange, mas não é que só não me constrange, eu nem identifico, eu falo, é um artifício. Tendo o nosso, como bastião disso, o presidente, né, de hoje. Que mente e fala que a política é sobre mentira. Falou nesta última eleição. Vocês entendem? E é eleito como? Porque no fundo, todo mundo acha isso legal. Jeitinho brasileiro, malandragem e tal. Ponto é, esse é o grande ponto do nosso canal. Por isso que eu falo, se inscreva no canal, curta um vídeo, porque vocês entenderam que os temas daqui, infelizmente, por isso que algumas vezes eu toco em determinado tema, que não vai pra frente. Por que não vai pra frente? Porque não pode ir pra frente. Eu achava que não, mas assim, ontem mesmo até, conversando com a minha esposa, ela viu a queda de views de um vídeo que eu tinha postado, que vai contra uma narrativa que estão tentando emplacar aqui agora. Vou deixar até aqui. Negócio de violência, polícia e tal, né? Mas beleza, ponto é, entendam uma coisa. Hoje, o que essas pessoas estão querendo fazer? Destruir tudo que sustenta o que nós vivemos hoje. E mais uma vez, entendam uma coisa, sendo você religioso ou não, a luta é contra o que você olha dentro da tua casa. A luta é contra o seu pai, a sua mãe, o seu filho, seu avô, sua avó, esta coesão, este amor que vive-se dentro de uma família, cara. Quer você queira, quer não. O laço de sangue, o laço familiar, é o laço mais forte que existe. Provar que isto é uma viagem da nossa cabeça, ou tentar incutir na nossa cabeça que isto é uma viagem, é justamente fazer com que cada vez mais nós nos tornemos uma massa desorganizada.
formada por indivíduos vazios sem laços familiares. Se você não vê isso, você tá cega para o que está tentando destruir você e quem você mais ama. É isso, cara. Eu não tenho como ser mais claro. Então, vender para você que uma vida descompromissada é bom, é liberdade e é o ápice da evolução humana, deixa eu falar uma coisa para vocês. Tem método e tem objetivo, sim, para forças que muitas vezes a gente desconhece. E claro, não é todo mundo que está falando que está ali participando do plano. Mas a gente se torna isso. Ou vai falar que, por exemplo, você não ouve isso de uma pessoa X que você mal conheceu, ou que, sei lá, até muitas vezes você conheceu da sua família, mas que acredita nesse discurso. E acha, pô, é verdade. Esse negócio de família, se você for parar pra pensar, e no fundo, é tentando justificar um vício próprio. Então, imagina que delícia, né? Viver este mundo, onde eu consigo, a partir de teorias científicas, justificar as merdas que eu quero fazer. Porra, aí é maravilhoso. Porque nem com a moral eu tenho compromisso, nem com a culpa. Então é lógico que eu quero fazer o quê? Eu quero que acabe a religião. Que, porra, vai me fazer se sentir culpado lá na casa do... Não é? Lógico, pô. Eu quero, na verdade, eu quero gozar. Esse é o ponto. Quero gozar. Quero me divertir. Quero ter prazer. E que se dane o resto. Mesmo que isso seja o grande aspecto da vida vazia que as pessoas vivem hoje. Essa galera que fica se embebedando na putaria e que no dia seguinte tá lá postando no story frasezinha de efeito, se sentindo sozinho, isolado, que ninguém gosta de... E é inveja, as pessoas têm inveja de você e tal. Cara, é foda. Nosso trabalho só está começando. Se você quiser fazer parte, se inscreva no canal, curta o vídeo, ative as notificações, pois nós só estamos começando. Eu quero entrar nesses detalhes aqui com vocês de forma muito mais aprofundada, sistemática e organizada. E você só vai saber se você estiver inscrito no canal, pois aqui que eu vou avisar. E se você não estiver aqui, como que você vai ser avisado? Não vai ter, né? Então já se inscreva no canal, curta o vídeo e vejo vocês nos próximos estudos de caso. Um grande abraço e até mais.